Agora na nossa programação, uma entrevista com Gilberto Catani. Ele que foi candidato a deputado estadual pelo PSL, teve mais de 11 mil votos e hoje está aqui nos nossos estúdios para falar do livro que ele vai lançar hoje, que tem o tema Reforma Agrária. Gilberto, obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco e falar um pouco aqui dessa obra. Eu que agradeço, Rosana, pela oportunidade de você nos dar para a gente poder mostrar ao pessoal da Nova Mutum essa obra que nós fizemos realmente, a socialização da reforma agrária e a distribuição da miséria. Quero convidar as pessoas, aproveitando já na abertura, convidar o pessoal para estarem aí no Sindicato Rural hoje a partir das 19 horas, onde nós vamos estar falando sobre ele e tendo ele disponível já para o público. É um livro que relata o que foi a reforma agrária antiga e o que é a reforma agrária atual. Antigamente, nós sabemos, temos um exemplo clássico aí, que é Lucas do Rio Verde, que foi uma reforma agrária totalmente estatal, feita pelo INCRA, igual o Ipiranga, igual o Itanhangá, igual o Pontal do Marape e várias outras, e que deu certo. E por que agora não dá certo? Alguma coisa está errada no processo e o livro mostra isso. Esse assunto reforma agrária é muito polêmico no nosso país. Eu acho que é um dos mais polêmicos aí, com certeza, e pouco falado. Ele é muito polêmico e pouco comentado, né? E o livro vai abordar isso com maestria, com toda certeza. Gilberto, você há quantos anos está no estado de Mato Grosso? No estado de Mato Grosso estou minha vida toda, cheguei com 5 anos de idade, então são 42 anos praticamente que nós estamos aí. Cheguei em Sinop quando ainda era uma currutela, como a gente fala, né? É assim, e vi nascer Sinop, vi nascer Lucas do Rio Verde, vi nascer o Itanhangá, o Ipiranga, então eu digo que eu vivi a reforma agrária. E depois fui parar numa reforma agrária que é o Pontal do Marape, mas numa situação totalmente diferente, porque o governo socializou a reforma agrária de uma certa maneira. Não é socializar de fazer com que o menor seja favorecido, mas o contrário, para que a pessoa não consiga se sobressair e que sempre seja um desfavorecido. É isso que a reforma agrária atual fez conosco. Tem muitas, é importante a gente deixar esclarecido para quem está nos assistindo, a diferença entre assentar e invadir. Qual que é essa diferença? Então, durante todo esse tempo de socialização no nosso país, as pessoas começaram a incentivar, o próprio governo incentivava e colocava dentro dos órgãos estatais, como é o caso do INCRA e vários outros, pessoas ligadas a movimentos sociais, entre aspas, né, e promoviam invasões de áreas com direito de propriedade, de pessoas que tinham direito de propriedade, e colocavam na cabeça das pessoas que elas invadindo a área seria destinada à reforma agrária. Existe inclusive uma lei que diz o contrário, que se a área estiver invadida não existe negociação. Então eles conseguiram fazer com que todo mundo tenha uma visão errada da reforma agrária, inclusive os nossos governantes. Sim. Eu noto que quando você conversa com eles, eles não têm ideia do que realmente é a reforma agrária. A reforma agrária foi feita para que o pequeno produtor pudesse crescer, e ela agora foi colocada ao contrário, para que a pessoa fique sempre em dependência das benesses do governo, e isso não funciona. Nesses últimos 2 anos, em que pé está a reforma agrária no nosso estado? Nos últimos 2 anos, você vai pegar um ano aí do Michel Temer, onde ele fez algumas medidas provisórias no intuito de titular essas áreas, mas que depois, logo no finalzinho, ele eliminou também isso e não deixou, né? Aí você pega um ano aí do nosso novo governo, vamos dizer assim, nosso novo Brasil, que eu acredito muito que vai mudar, e já no final desse ano, o Jair Bolsonaro fez uma medida provisória, um decreto, me parece, uma medida provisória, algo assim, que vai determinar realmente a documentação dessas áreas. Existem alguns fatores dentro dessa medida provisória que ele fez, que nós gostaríamos de discutir, que é a questão ambiental, por exemplo, né? Para o pequeno produtor, né, se você estiver respeitando o bioma amazônico dos 20%, uma pessoa que tem 50 hectares, ele só vai poder ficar com 10 e o resto ele tem que reflorestar. Então existem algumas coisas que nós gostaríamos de discutir, mas é um passo enorme dado em prol do direito de propriedade que Bolsonaro deu de presente aí aos assentados nesse último ano que se passou. Você chegou num ponto muito interessante, que é a questão do reflorestamento, é a questão do desmatamento, é a questão que também está em discussão no nosso país. E a importância deste atual governo se preocupar com isso também, principalmente para vocês que mexem com produção, né, que são produtores, que mexem com o agronegócio. Sim, veja bem, eu sempre tenho dito o seguinte, tem muita gente que
fala contra o produtor usando a desculpa do meio ambiente, né? Mas eu digo para você que nem um pé de alface dá no meio do mato. Tudo que você comer, o que você vestir, que você usar, vem da agricultura e isso vem de uma área de desmatamento, infelizmente. Porém, ele feito com consciência, isso pode acontecer. Interessante na reforma agrária, Osana, é o seguinte, quando as pessoas invadiam as áreas, como ali do lado do Pontal do Marape mesmo tem uma área ali que está sofrendo isso, essa invasão, as pessoas chegam e derrubam, porque não é deles, entendeu? Não, eles chegam e derrubam e depredam e acabam com tudo. E engraçado que nos outros governos ninguém falava nada. Agora, essa semana, Bolsonaro decretou aí uma Força Nacional do Meio Ambiente, que vai ficar aos cuidados do General Mourão, e eu acho que ninguém tem se preocupado mais com o meio ambiente junto com a produtividade do que esse governo que está aí. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. O lançamento do livro dele será hoje no Sindicato Rural. O Gilberto, que é casado, tem 3 filhos, tem propriedade no Pontal do Marape, é conhecedor desse tema reforma agrária, vivenciou isso. Vamos deixar o convite para o pessoal aí, Gilberto? Com certeza, nós estamos aqui para isso. Por favor, se faça presente aí no Sindicato Rural, nos dê essa honra da sua presença lá e vamos conversar sobre a reforma agrária. Eu gostaria muito de explanar para você o que realmente é a reforma agrária no nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço.